Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast da Unidade de Ideias e meu nome é Edgar. Meu nome é Isaac, hoje temos um convidado aqui especial, ele que vai falar um pouco sobre finanças com a gente. O gestor financeiro Bruno, seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. É um prazer poder estar aqui com vocês aí, Isaac, Edgar. A gente recebeu esse convite aí, então é muito bacana poder estar aqui e compartilhar um pouco da nossa experiência com a questão de finanças, mercado financeiro e toda a questão da nossa carreira aí em relação à ajuda do pessoal à restauração de crédito. Bruno, o que te motivou a se tornar um orientador financeiro? No começo, eu vim para essa área quando, lá em meados de 2021, eu tive a oportunidade de estar trabalhando com uma consultoria, né? Consultoria de reabilitação de crédito, auxílio de pessoas físicas e também de empresas a ter a oportunidade de ter o seu crédito restaurado. Então, a partir daí, junto com o grupo Exceler, a gente teve bastante conhecimento, treinamentos, e a partir daí a gente viu uma oportunidade onde muitas pessoas, que hoje não mudou muito esse cenário, né? Muitas pessoas negativadas, Serasa sendo um grande problema para as pessoas seguirem em busca dos seus sonhos, e isso trouxe um pensamento, né, de levar a oportunidade para essas pessoas terem essa restauração de crédito, né, na praça, no mercado, e assim elas conseguirem voltar a buscar os seus sonhos e se restabelecer. Show. Ô Bruno, fala pra gente, você já teve, você sempre foi bom com dinheiro, já passou alguma dificuldade financeira? Conta pra gente. Cara, dificuldade a gente sempre tem, né? A questão da dificuldade nunca vai ser o maior problema. O maior problema sempre é como lidar com ela. Agora, em relação à minha parte pessoal mesmo, dificuldade, sim, já tive. Mas acredito que o momento mais complicado e mais delicado da minha vida em relação a financeiro foi quando eu encerrei a minha carreira como jogador profissional, né? E fiz uma migração para o empreendedorismo. Então foram 2 anos ali, quase 3 anos, trabalhando para poder construir, né, a questão, aprender, muito aprendizado, então, empreendendo. Então, foi um momento bem delicado, mas que a gente, graças a Deus, superou e siga. E o que as pessoas mais erram ao começar a planejar financeiramente? Então, a questão de planejamento financeiro é uma questão de, geralmente, o maior erro é não começar. Entendi. Não começar, porque as pessoas tem um ditado que fala que quem não se planeja erra em não planejar, né? Então já começa errado. Então a questão da pessoa não começar como eu falei, é o principal problema. Mas uma questão que depois que as pessoas começam a fazer o planejamento é ter uma expectativa imediatista. E essa expectativa imediatista acaba fazendo com que elas se precipitem em algumas decisões ou se frustrem, né, com algumas decisões tomadas por essa necessidade ou expectativa imediata. Ô Bruno, você falou que tava na carreira de jogador e teve uma transição. Você pode contar pra gente como é que era isso, por que houve essa transição, trazer detalhes pra gente? Bom, meados de 2012, eu fui para fora do Brasil, né? Fui jogar na Costa Rica, a convite do empresário, e finalizando a temporada lá, eu ponderei na balança, eu já estava com 26 anos. E a expectativa de todo jogador é ganhar dinheiro, ficar rico, né? E crescer bastante. Então, chegado naquela idade, a expectativa que eu tinha de, vamos dizer, de tempo de carreira até então era mais uns 2 ou 3 anos e depois ficar minguando a busca de novos contratos. Então, eu já acompanhava, já tinha alguns conhecidos que com 31, 32 anos estavam ainda buscando essa carreira, trabalhando, e longe de ser quem eu gostaria de ser ou estar, né, na condição. Eu falei, bom, eu não quero chegar nessa idade nessas condições, eu quero chegar nessa idade já pelo menos direcionado para um alvo maior. Na época, lá na Costa Rica ainda, eu já conversava com meu irmão que ele tinha um projeto junto à Polishop, e eu já conhecia,
E ele falou, cara, a gente está crescendo aqui, a gente está trabalhando, algumas coisas estão acontecendo muito rápido e você já conhece. Vem com a gente que a gente vai fazer algo bacana. Eu falei, bom, então vamos lá. Aí eu falei, bom, deixa eu me planejar tudo direitinho. Foi uma dor. Eu não confesso que foi bastante doloroso ter que parar assim, brecar, porque é uma paixão, né? Jogar futebol sempre foi uma paixão. Na época, resolver parar foi uma dor, mas que eu falei, não, tem um objetivo maior, porque 5, 10 anos vão passar. E eu pensei, poxa, onde eu quero estar daqui 5, 10 anos? Então, eu preciso tomar a decisão hoje, para não ter que postergar essa decisão e amanhã falar, puxa, eu poderia ter já resolvido isso e tá já em outro caminho. Mas isso é legal porque você vê, tem jogadores hoje que infelizmente tá passando por problemas financeiros, né? Jogadores que já foram ídolos, assim, de grandes times, que hoje financeiramente tá ruim. E metade hoje de jogadores não pensa dessa forma que você tá pensando, né? Isso que é mais interessante que ele tá falando, porque como eu gosto de futebol e eu acompanho, tem pessoas jogadores que não pensam. Apesar que agora a maioria já tá voltando mais para isso, para a parte financeira, tanto que tem vários jogadores, hoje tem empresas, mas a maioria não pensa mais assim, né? Sim, mas você pode ver que lá em 2012, você vai ver que naquela época eu já tinha algum conhecimento, né, sobre a questão de empreendedorismo. Ainda naquela época, uma época basicamente não é tão longe assim, mas muitos jogadores, se ouvia muitos casos de jogadores e se via muitos jogadores que foram jogadores de times tops aí, São Paulo, Corinthians, Palmeiras, jogador até que jogou na seleção, mas tipo, depois numa situação financeira que você fala, poxa, mas esse cara jogou na Europa, esse cara jogou em grandes times, como que esse cara tá nessa situação? Justamente porque na cabeça do jogador, até na época de adolescente, pessoal, tá iniciando na carreira de jogador, se vê que a expectativa é tipo assim, nossa, é como se fosse ser jogador para sempre, entendeu? Depois que chega no ápice lá, que todo jogador ele tem o início, tem o seu ápice, depois ele não cai, que é padrão, vai cair, não tem como, não vai ser uma constância de crescimento o resto da vida. E o pessoal geralmente não se planeja. Por quê? Porque é uma vida de status, é um estilo de vida que tá muito alinhado com a questão de tô bem hoje, enfim, e não pensa. Mas hoje mudou bastante, tá? Hoje a maioria dos jogadores, eles já pensam em empreender. Mesmo jogando futebol, e já tá empreendendo. Tá empreendendo, tendo novas empresas. A questão da internet, a desburocratização da informação, isso fez com que os jogadores tivessem mais clareza. Quer dizer que tá todo mundo fazendo? Não, mas a grande maioria já busca. Que eu acho que eu vi no Globo Esporte, um jogador, até jogou aqui, mas ele terminou a carreira fora do Brasil. E ele, mesmo jogando, ele fez faculdade, fez um monte de coisa, e hoje ele toma conta de carreiras de jogadores que tá perto para terminar, e ele vai lá e cuida, faz a parte financeira deles. Então, o que ele falou faz sentido, tá mudando bastante coisas. E você acha que a nossa situação brasileira hoje, atual, a gente consegue fazer uma gestão financeira? Pelos problemas que a gente acompanha, Se a gente trazer para, por exemplo, o motivo, a razão, a condição do Brasil hoje, a gente pode atribuir a vários fatores, né? Porém, existe um fator que eu acredito que é muito democrático, que é a informação. Sim. Hoje a informação ela está disponível, assim, muito acessível, e as pessoas têm a oportunidade hoje de buscar uma forma de crescer, se organizar, se planejar, né? Hoje as pessoas, a informação muito diferente de alguns anos atrás, ou vamos dizer décadas atrás, hoje mudou muito. Então, por essa questão, por esse fato, eu vejo que dá para se levar, né, dá para se conduzir a uma gestão, a um objetivo, a um planejamento de longo prazo muito melhor, né, vamos dizer assim, né, e acessível. Porque antigamente, se você ia falar de planejamento financeiro, qual que era a primeira pessoa que você pensava em planejamento financeiro? Gerente do banco. Faz sentido.
Pô, o gerente do banco é o cara que conhece, é o cara que entende, o gerente do banco é o cara que sabe, que as pessoas iam buscar no banco uma informação, alguma coisa, e aquela informação geralmente era restrita ali, e quem era mais amigo do gerente tinha informações mais acessíveis e tal. Hoje isso mudou. Hoje com acesso à informação, com assim, a diversidade de opções em relação a empresas, instituições financeiras, porque hoje, antigamente a gente conhecia 4, 5 bancos, hoje são dezenas. Além dos bancos digitais, as próprias corretoras de valores hoje que se transformaram também em bancos comerciais, dando a oportunidade de pessoas não ficar dependendo só daqueles bancos tradicionais e também ter ali uma assessoria com o banco de investimento para se planejar de forma muito mais acessível e muito melhor. Ô Bruno, agora fala pra gente, assim, aquela pessoa que tem várias dívidas, várias restrições, ela quer financiar uma casa, um carro, e ela não sabe o que ela faz, ela tá desesperada. Você tem alguma orientação para dar pra essa pessoa? Alguns passos que ela deve trilhar para poder se organizar financeiramente? Tá, vamos lá. Você falou algo importante, algo interessante, que a pessoa, ela tem um sonho, ela quer realizar, ela não sabe por onde começar, tá? A primeira coisa é renda. A pessoa tem renda. E se a pessoa tem renda, aí você começa um planejamento. Toda a questão de qual que é o seu sonho? Qual que é o tamanho do seu sonho? Ele cabe inicialmente no seu bolso? Ah, não cabe por inteiro, então vamos parcelar, beleza. Se tratando de financiamento de casa, tá? Apartamento, que hoje ainda é um dos maiores sonhos do brasileiro, né? Uhum. Além depois tem o carro aí, mas para alguns casos, para nós homens, o carro vem muitas vezes primeiro, né? Exatamente. Mas toda essa questão de renda, aí depois tem o tamanho do sonho, como isso se comporta ao tamanho da sua renda, e você tem um planejamento da questão de custo, despesa fixa, não vou nem dizer custo, mas despesa fixa. Existe uma diferença entre custo e despesa, então vamos falar de despesa fixa. Para quem não se tratando de empreendedor, mas para a pessoa que tem uma renda ali, todo mês aquela renda ali. Então, despesa fixa, você diminui a despesa fixa para poder custear ou custear, né, o seu sonho. Então, o primeiro passo seria esse, né, a pessoa ter consciência da renda e ter consciência da despesa. Diminuir a despesa para poder, na diminuição dessa despesa, ela custear o seu sonho. A partir daí, ela começa a traçar dentro de objetivos de curto prazo, médio prazo e longo prazo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, tem um ponto muito importante. Como eu comentei, né, com vocês, eu trabalhei junto a uma assessoria, junto com a Excel, que nós trabalhávamos com essa recuperação de acesso ao crédito. Bruno, aproveitando nesse caso, quando você conversa com essa pessoa, ela faz com você tudo certinho. Já ocorreu dessa pessoa voltar de novo, tá com o nome no Serasa? Infelizmente, em alguns casos, sim. Não foram muitos, mas em alguns casos, sim. Hoje nós temos cerca de 63 a 65% dos brasileiros endividados, dados do Serasa. Caramba. É muita gente. É muita gente, tá? Isso se tratando de pessoas ativas, né? Acima de 18 anos e tudo. Então, 60%, mais de 60% dessas pessoas estão inadimplentes no Serasa. A pessoa, ela precisa se resolver com isso primeiro. E dentro dessa assessoria que nós tínhamos, nós dávamos todo um auxílio para as pessoas se restabelecer através de uma liminar. Nós entrávamos com um pedido junto à justiça para que a pessoa pudesse, através dessa liminar, ter essas dívidas apenas dentro da instituição e essas dívidas não ficassem expostas para os bancos ou as outras instituições. E através disso, as pessoas se restabeleciam financeiramente e a partir dela nós dávamos toda uma tratativa, uma orientação para como ela voltar lá, quitar aquelas dívidas, né? Então, tem todo esse detalhe de questão de se restabelecer o acesso ao crédito. Né? Ação e ajuda. Só que a gente não sabe o dia a dia da pessoa, a família que a pessoa tem, os compromissos que a pessoa assume, erros que a pessoa se compromete em ter um gasto maior do que ela ganha. Então, a gente não consegue prever isso, mas a gente consegue dar orientação.
Então, algumas pessoas sim, elas tiveram, puxa, Bruno, Voltou e. cara, tive um problema e acabei, vou precisar a sua ajuda. Então a gente dava toda a orientação, via toda a situação da pessoa, se a dívida era muito alta, porque em muitos casos, ao invés da pessoa entrar com uma tratativa com uma liminar, nós orientávamos a pessoa a fazer a negociação direto com a instituição, só que de forma correta. Porque existe ali uma forma correta que a pessoa precisa fazer junto à instituição que ela deve para que ela não possa incorrer qualquer tipo de situação futura para ela. Entendi. E existe algum mito na finanças que as pessoas acreditam? Mitos É, em relação a finanças? Em relação a finanças, geralmente a expectativa, né? Agora, mitos em si, geralmente a pessoa na finança acha que tudo é muito fácil e muito rápido. entendi. E nas finanças, as pessoas que recorrem a algum tipo de planejamento ou algum tipo de investimento, buscando retorno rápido e geralmente se frustra. Geralmente se frustra e isso acaba trazendo problemas, né? Porque a pessoa começa a desacreditar e acaba deixando o planejamento dela de lado, de médio e longo prazo, e acaba sofrendo com isso. Mas eu acho que hoje é assim, acho que tudo contribui para a pessoa ela se endividar, né? Tipo, as redes sociais aí, vários anúncios, às vezes a pessoa fala assim, eu vou me organizar Sim, financeiramente, mas tem coisa assim na internet. chamando a atenção para ela se endividar, para ela falar, vou deixar o planejamento de lado e vamos gastar. Tem isso, não tem? Olha, gente, hoje a internet, como eu falei, a desburocratização da informação é muito grande. Só que essa mesma ferramenta que permite até acesso à informação, o pessoal que quer vender eles utiliza essa mesma ferramenta para oferecer, né? Não tem Exatamente. jeito. Mas essa facilidade de acesso contribui muito para isso, né? Essa facilidade de acesso. Se você pudesse dar um conselho financeiro para alguém, qual seria? Um conselho financeiro. Financeiro. Nós coloquei o Isaac tá aqui, estamos pedindo um conselho financeiro para você agora. Qual conselho você daria para nós dois? Ele gasta mais do que eu, só para dar uma dica. Bom, você foi num ponto importante. Gastar. Gaste menos do que você ganha. Entendi. Ponto. Esse é o primeiro. Existe uma. Tem um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia. Ele conta uma história de um rapaz que ele é filho de um cara que ele é muito rico, esse cara. E só que ele nunca foi, ele não nasceu rico, ele foi sempre rico. Então ele deu uma instrução para o filho dele, onde o filho dele ele ia sair para empreender. Ele saiu para empreender e ele falou: olha, eu vou te dar 5 conselhos. Aí ele fala das 5 pedras, né? E nessas 5 pedras ele orienta a renda, saber o quanto gastar, gastar menos do que ele ganha. E tinha as outras duas que era a reserva que ele fazia para reservar um valor ou uma parte que era, se eu não me engano, era 20% do valor que ele ganhava para quitar qualquer dívida que ele tivesse e o restante para ele, um valor também específico para ele investir ou empreender em alguma outra coisa que ele não necessitaria estar presente. Então, é um conselho que no livro é muito, assim, é muito prático. Só que hoje você fala assim, olha, você ganha com a realidade do brasileiro hoje, tá? Do brasileiro médio aí. Hoje você ganha 5 mil reais. Só que aí a pessoa tem um financiamento de carro, um financiamento de apartamento, condomínio. Aí tem, para quem tem filhos, tem a escola do filho, enfim. Aí você fala assim, olha, você tem que separar 20% do valor que você ganha todo mês para investir em alguma coisa que você não precise, que não ou pode até ser uma aposentadoria, uma previdência privada ou alguma coisa que te garanta no futuro uma aposentadoria. Porque na época, no livro ele fala sobre isso aí, mas não fala necessariamente da aposentadoria. Mas, trazendo para os dias de hoje, seria uma aposentadoria. E você fala para um brasileiro isso aí, cara, como é difícil fazer, cara. Eu imagino. É difícil porque hoje, com a realidade, com a desvalorização principalmente do real,
Parece que o valor, quanto mais você ganha, menos você tem. O seu poder de compra, o seu poder de Caiu se muito. organização. Então, trazendo para os dias de hoje é bem complicado. Mas esse seria assim uma dica em relação a finanças que vai nela que Que vai dar que certo. vai dar certo, vai dar bom, vai dar bom. Aproveitando que você falou de livro, a gente tem costume no podcast, ou quando a gente fala de filmes, sempre os seus top 3, por exemplo. Tem os top filmes, ou os seu top 3 livros de financeiro. Você pode dar uma dica pra galera do podcast. Ó, compre esses 3 livros, que é muito bom. É uma dica maravilhosa. Qual seria esses livros? O Homem Mais Rico da Babilônia. Eu gosto do livro Quem Pensa Enriquece, mas não é voltado diretamente para finanças. O mais importante para um investidor de sucesso. Boa. E não tem jeito, quem pensa enriquece. Bom também, Que é o- que é o caminho. Sim, sim. Bruno, fala pra gente, assim, em relação à questão da previdência, a previdência privada, é uma boa, é uma ideia interessante a pessoa começar a investir na previdência privada, ou a previdência convencional, a INSS, é também uma boa? O que você orienta? Tá, como que eu vejo, tá? Isso é uma visão e também já se tem alguns estudos que mostram isso, tá? Em relação ao INSS, que hoje, pela trajetória, nós teremos, em alguns anos, nós teremos mais pessoas dependendo do INSS do que pessoas contribuindo. Ah, mas Bruno, por que isso se dá? Primeiro, pela questão de natalidade. No Brasil, está nascendo menos pessoas do que morrendo. As pessoas estão vivendo mais tempo. E o projeto do INSS não foi para o brasileiro viver 70, 80 anos, né? E hoje a gente já vê a longevidade do brasileiro aumentando, né? Expectativa de vida. Agora, pensando nisso, nessa trajetória, já se mostra que em alguns anos o INSS vem a falhar. E existem algumas soluções para isso. Imprimir mais dinheiro, gerando mais inflação para a moeda brasileira, ou seja, perda de valor, e um rombo maior ainda. Então, para a questão de dívida no Brasil. Por outro lado, a questão da previdência privada. Sim, é muito interessante. E existem dois regimes, né, de previdência privada, que é a VGBL e PGBL. E a diferença delas está relacionada à questão da alíquota do imposto, né? Porque uma você usa como do rendimento que você tem para bater o imposto no próprio ano ali, então você já faz a arrecadação ali e já bate o imposto. E outra é só quando você aciona ela para fazer a utilização da Previdência é que vai ser descontado o imposto, né, sobre o lucro dessa Previdência. Então, em termos gerais, vale a pena investir sim na Previdência privada. Hoje, inclusive, nós temos aí a questão de alguns seguros, não sei se vocês já ouviram falar, MetLife, vou dar o nome aqui, MetLife e Prudential, que são modelos de seguros de vida que eles têm com essa questão de garantir para o empresário, ou até pessoa física normal, mas geralmente o público deles são empresários que não tem uma previdência estabelecida, ou tem aquele seguro convencional de banco. Então eles têm toda uma tratativa relacionada a isso aí, que o próprio, à medida que ele vai fazendo a arrecadação, ele vai, ou fazendo o aporte ali na previdência dele, se ele vier faltar, por exemplo, antes do período lá de completo, ele consegue fazer uso dessa previdência. E sem gerar custo nenhum para ele e até o salário, enfim, bem parecido com o que é o INSS. Ô, Bruno, para o pessoal que está assistindo o podcast agora que eu vou falar de previdência, às vezes a pessoa fala assim, mas aposentar previdência privada, às vezes, talvez o pessoal não entenda realmente como que funciona, mas como é que é? Eu procuro meu gerente, eu começo a investir um determinado valor por mês, em um determinado período eu resgato aquele dinheiro, todo um montante, ou são valores por mês, como que é? Você pode explicar pra gente? A questão da previdência privada é muito semelhante à questão do INSS, né? Que nada mais é que você vai fazendo alocação ou recolhimentos mensais durante um período
com certeza não é 35 anos. Exatamente. Você refaz o recolhimento desse valor mensalmente, e depois de um determinado período, você tem um mensal todo mês para você receber, né? Isso dado a questão da idade, tudo. Então, quanto mais, vamos dizer assim, mais velha a pessoa tá, maior é o recolhimento para que ela possa ter. A diferença da questão da previdência é o valor, o montante. Por quê? Eu não vou conseguir falar para você aqui de cabeça, mas em termos de recolhimento, vamos colocar que a pessoa faz um recolhimento de R$ 1.000 por mês no INSS. Após 35 anos, tem um teto até do recolhimento do INSS, eu não lembro. Mas eu sei que você tem um teto no INSS para receber mensalmente, né? Só que você tem que fazer um recolhimento máximo lá, que eles autorizam. A previdência privada, isso não tem. Não tem um limite. Vou recolher só um X e o máximo que eu vou receber é X. Não. Você recebe em média de 30% a 40% mais do que o INSS na previdência privada no final. Caralho, isso? Sim. Nossa. Mensalmente. Mas então a previdência ela acaba tendo um rendimento, seria mais ou menos isso? Sim, justamente por isso. Por quê? Qual que é o detalhe? Quando você faz o recolhimento do INSS, parte desse valor ele é destinado a pagar as pessoas que estão dependendo, né, do INSS, e parte desse valor o governo Pega. não, ele utiliza para fazer rendimento desse dinheiro. Sim. Então entre aspas, ele rentabiliza esse dinheiro para depois te pagar, certo? O que acontece? Na Previdência é a mesma coisa. Só que a questão é o seguinte, por exemplo, o INSS ele vai devolver só uma parte desses rendimentos para você e o governo vai ficar com o restante. Sim. E já no outro, no contrário. Existe uma taxa ali, geralmente, na Previdência que é cobrada, mas é uma taxa muito pequena para o gestor. Entendeu? Ah, Bruno, mas onde eu consigo? No banco você consegue. Só que no banco, geralmente, Previdência Privada de banco, essa taxa administrativa é um pouco mais alta. Agora, quando você faz, por exemplo, uma consultoria junto com uma empresa especializada em Previdência, ou até mesmo, hoje com a abertura das corretoras corretoras de valores, BTG, enfim, Genial, que eles têm muito acesso a própria XP, acesso a essas previdências, você mesmo pode fazer sem quero fazer uma previdência. Pô, eles vão te mostrar, tem essas opções aqui nesse formato de alíquota e nesse outro formato. Qual que para você ficar melhor? Aí você escolhe e você vai fazendo tranquilo, sem... E, Bruno, tem uma restrição de idade? Ou não? Olha, não vou dizer que a pessoa com 60, 70 anos vai procurar uma previdência privada, né? Pode ocorrer? Pode, porque querendo ou não, a previdência privada em si, ela não é necessariamente para aposentadoria, mas é uma forma de você guardar dinheiro também, né? Com uma rentabilidade anual. Mas assim, e o valor? Tem algum valor máximo e um menos? Não, você escolhe geralmente, né? Ah, você que escolhe. Você escolhe de acordo com a disponibilidade da própria instituição. Ela fala, olha, qual que é o valor que você quer receber no final? Olha, o período, e inclusive é feito um cálculo do período que você vai fazer o recolhimento para o período que você vai, a partir de que período que você vai começar a receber desse valor. E não é 35 anos, né? Vai a uns 30 ou 40 anos, né? Você não vai precisar esperar bem antes disso, né? Você falou dos bancos. Hoje, qual que é o melhor? Bancos digitais, por exemplo, Nubank, por exemplo. Você falou da XP. Ou banco ainda convencionais, Bradesco e tal. Qual que hoje é o caminho melhor? Porque até o Isaac, esse dia eu tava falando pro Isaac, até que ele me falou para me fazer, que na Nubank tem um... Lembra que você vai depositando lá? As caixinhas do Nubank. Isso, porque eu fiz, e na caixinha da Nubank, ele rende mais se eu fizesse no meu banco pessoal. Então quer dizer que, tipo, pra mim no banco, nessa parte, tá bem melhor que o meu banco, né, em relação à taxa, tudo. Hoje, qual que é o caminho que você acha? Tá, vamos lá. Qual que é o objetivo? Esse é o principal fator. Por quê? É uma pergunta que tem que se fazer. Bruno, olhando para guardar dinheiro e ter uma rentabilidade. Isso. Na verdade, o meu foi mais... Eu comecei
no meio do ano passado, que eu tenho um objetivo de umas viagens que eu quero fazer, então eu comecei a falar, peraí, então vou colocar aqui, porque aqui tá rendendo mais, então eu vou colocar aqui. Para mim, futuramente, dar uma viajada. Tá, vamos lá. Então, objetivo, juntar dinheiro para viajar. É. Pô, legal. Então, aí você pode ir para uma tratativa, hoje, para uma tratativa de CDB. Isso aí, ó. Os CDBs, que são certificados de depósitos bancários, eles geralmente eles têm uma taxa, para ficar interessante, 100% do CDI. Tem que ser pelo menos 100, 105. Por quê? Em relação ao, abrindo um parênteses, todo rendimento que você tem de CDB, em alguns casos, acredito que na maioria, já é descontado imposto de renda. Então, a rentabilidade que se aplica a ele, que eles anunciam, não está sendo anunciado a questão do já descontado o imposto de renda. Então, você tem que ficar atento. Por quê? Porque algumas coisas vão falar, nossa, 100%, 110%, mas... E no final, o real? Não está falando, ele não está falando do desconto do imposto de renda, porque é retido em fonte. Tá, pensando em objetivo de viagem, ou vamos colocar de curto prazo, 1, 2 anos, curto, médio prazo. É interessante o CDB, sim. Você só precisa ficar atento a quais CDBs você vai pegar. Por quê? Os CDBs, ele tem uma taxa de risco baixa, mas ainda existe. Por quê? Os CDBs geralmente são títulos de dívidas de instituições ou de bancos, onde o risco ele é atrelado diretamente à qualidade ou da empresa ou da instituição que você está comprando. É uma empresa que fala assim, eu preciso recolher dinheiro, eu quero que vocês me emprestem dinheiro e eu vou te pagar esse valor em relação à Selic, que é o CDI. Em relação ao CDI, eu vou te pagar essa porcentagem anualmente. Só que cada uma tem um risco. Você vai ver que alguns bancos menos conhecidos tradicionalmente, ele vai pagar 120, 130, 140% do CDI. Ou seja, ele vai te pagar mais. Por quê? Porque o risco dele é um pouco maior. Agora, em se tratando de curto prazo, compensa você fazer a contratação de um CDI, sim, desde que seja uma instituição tranquila, que você veja que está sólida, para ter essa rentabilidade. E se você não tiver pressa para retirar, você pega ele com prazo mais longo. Com o CDI ou CDB de prazo mais longo, geralmente ele vai pagar um pouco mais do que o de prazo curto. Por quê? Hoje você tem a oportunidade de falar assim, não, eu quero deixar o dinheiro só rentabilizando para a hora que eu precisar, eu usar de imediato. Então você vai precisar ter um CDB de liquidez diária, que é tipo assim, eu peço hoje, no máximo amanhã tá na minha conta. Agora esses outros de mais longo prazo, geralmente ele tem toda a questão de você pede hoje, eles vão liberar para você daqui 30 dias, 60 dias, entendeu? Então aí geralmente tem um rendimento um pouquinho maior. Mas o CDB, assim, ele acaba sendo melhor do que a poupança, e mesmo com a questão do imposto de renda, é mais interessante? Sim, extremamente, extremamente. Qual que é o ponto? A poupança, ela tem travas. Ela tem travas. Por quê? Hoje a poupança ela pode render no ano. Está autorizado a pagar de rendimento, tanto na Caixa, que geralmente é o menor, apenas 6% ao ano, mais taxa de referência, que é a TR. Então eles estão autorizados a pagar só isso para você. Só que eles usam o seu dinheiro e faz 300% ao ano. Qual que é o detalhe, tá? Isso é uma regra das instituições bancárias. Então, via Bacen, enfim. O CDB, ele vai pagar 100% da taxa Selic, ou 100% do CDI. CDI, certificado de certificado bancário interbancário, né? Que é uma taxinha que os bancos utilizam entre eles mesmos. Qual que é o detalhe? No CDB você tem o seguinte ponto. No CDB, 100% do CDI, a gente vai estar atrelado a Selic. A taxa Selic, ela nada mais é que hoje ela está pagando 13,25. Então, olha a diferença ao ano. Muito grande. Para você deixar na poupança. A diferença é que a liquidez é imediata na poupança. Que é o que eu falei. Quando você coloca
para uma liquidez com maior prazo, eles fazem todo o planejamento para sua retirada. No caso da poupança, você está ali, você pode retirar, então eles pagam muito pouco, entendeu? Então tem esse detalhe. Vou fazer uma pergunta meio polêmica. O que você acha desses cursos online financeiramente que falam, vou deixar você rico em 2 meses? Que hoje tem um monte de gente assim, que você abre a internet, principalmente o YouTube, tá lá, vai ficar rico em 2 meses. Bom, geralmente isso aí eles trazem como um clickbait ou propriamente dito uma forma de chamar atenção. Hoje, só para pontuar aqui, hoje o artigo mais valioso que você tem hoje chama não é tempo, é atenção. Então eles têm que chamar atenção de alguma forma. E através de chamar atenção, em alguns casos eles vão te trazer e vão te mostrar a realidade, em outros eles vão continuar contando uma mentira para te vender algo. Bruno, e você tem uma orientação assim, a pessoa ela trabalhou CLT a vida inteira, foi mandada embora do serviço, demissão. E agora a pessoa ela tem uma ideia de empreender, ela não queria voltar para o CLT, né? Você tem alguma orientação? E ela precisa também se manter financeiramente, né? Você tem alguma orientação para dar para essa pessoa? Olha, vamos dizer, a pessoa tem um valor e ela quer fazer alguma coisa, mas ela quer empreender. O maior investimento que a pessoa pode fazer é nela mesma. Conhecimento. Ela tem que buscar conhecimento. Antes de pegar qualquer coisa, busca conhecimento, informação e acesso. Conhecimento, informação, agora investe em acesso. Por quê? À medida que ela vai tendo conhecimento, informação, ela vai buscar os acessos e através desses acessos ela vai conseguir saber qual a melhor forma de fazer o que ela quer fazer ou empreender da forma que ela quer e ganhar dinheiro com aquilo. A pessoa fala assim, mas eu quero, trabalhar a vida inteira e agora eu vi e tal, um negócio assim que dá um dinheiro. Tá, beleza, show, é isso aí. Não quero mais voltar pro CLT e quero trabalhar em alguma coisa. Bom, vai buscar informação, conhecimento, vai fazer o curso, busca alguma coisa que chama atenção, que gosta e vai fazer um curso, vai fazer, enfim. Hoje tem o conteúdo gratuito no YouTube? Tem, é super bacana, super válido, buscar informação. Se quer aprofundar, aí você começa a aprofundar por camadas. Opa, faz um curso, gostei, é isso mesmo, quero fazer isso aí, mentoria, e vai para o individual. Para quê? Porque se ela for logo de cara, não, eu vou fazer já... O risco no curto prazo é muito grande. O risco. Por quê? Porque existe a possibilidade de no começo de não dar certo. Só que à medida que a pessoa vai se desenvolvendo, vai se informando, a pessoa vai fazendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até... Entendeu? Então, assim, a melhor forma, conhecimento e informação. Um nicho, agora falar um nicho específico, alguma coisa em específico que a pessoa poderia fazer. Empreender hoje é um cenário melhor dos mundos. É relativo, eu acho. Eu vejo como relativo. Por quê? Porque empreender é você ser um CLT de você mesmo, cara. Exatamente. No curto prazo é isso. Não tem como fugir. Falar assim, vou ser CLT ou vou ser empreendedor e eu vou acordar a hora que eu quero, vou dormir a hora que eu quero, Não é, cara. Porque aí a resposta fica tudo em cima de você. Exatamente. Eu vou te emendar 2 perguntas que eu acho muito interessante, porque foi até um debate agora no caso das últimas eleições. Que eu achei interessante essa ideia do Pablo Marçal, de que tenha educação financeira para criança. Desde criança a pessoa ela já na grade escolar tem isso. E outra pergunta, o que você acha da mania do brasileiro de parcelar tudo? Você vai comprar um celular, uma coisa você faz 30 vezes, você faz 50 vezes. E eu queria saber de você o que você acha dessas 2 questões, sobre educação financeira desde cedo, ou é mais difícil para a escola. Se os pais podem já começar a fazer isso, educar seus filhos para essa parte, e sobre o parcelamento, que hoje o brasileiro parcela tudo. Tá, vamos lá. O parcelamento, ele é muito interessante, tá? Aquele negócio de pagar tudo no dinheiro, fazer ato no dinheiro e tal, precisa ser bem avaliado hoje. Por quê? Porque hoje você tem benefícios por fazer parcelamentos. Tá, entendi. Você tem. É porque você pode gerar flashback no cartão, aí você gera milha. Exatamente. Tem que saber usar e tem que ser intencional. Entendi. Mas isso também não pode acarretar futuramente, eu vou
compro aqui, eu compro aqui, eu compro aqui. Então, aí demanda um planejamento, né? Aí demanda um planejamento, porque assim, ó, existe o benefício, mas existe toda uma ali, né? Porque a pessoa vai comprar e vai gastar do mesmo jeito. Uhum. Vamos lá, vamos falar de parcelamento. Você mencionou o Paulo Marçal, então eu também vou trazer esse ponto. Não, porque eu achei interessante, porque eu acho que a educação financeira deveria ter em escola. Que a gente educava, se a gente tivesse, pelo menos, a gente ia aprender tanta coisas que futuramente não ia ter tantos problemas nesse Sim, sentido. porque acaba sendo cultural. Isso, Mas exato. vamos lá, falando sobre o parcelamento, só para abranger esse ponto. Hoje, como a gente mencionou anteriormente, a gente tem acesso aos investimentos que tenha algum tipo de rentabilidade, certo? Então, qual que é o ponto? Hoje você tem um dinheiro para comprar uma casa à vista. Você compraria uma casa à vista com o dinheiro na mão? Se eu tivesse na mão, compraria. Hoje, um dos segredos que os grandes ricos eles têm é isso, é fazer o dinheiro trabalhar para eles. Entendi. Ou seja, ele pega esse dinheiro, ele não vai colocar na mão do vendedor da casa o valor cheio. Ele vai fazer uma conta básica. Quanto que eu pagaria de juros no período? E eu alocando esse capital em alguma outra atividade para esse dinheiro trabalhar para mim, quanto que eu receberia de juros? Será que os juros que eu tenho desse dinheiro alocado aqui, eu consigo pagar a parcela desse apartamento? Em alguns casos, sim. Hoje o pessoal, por exemplo, vai, ao invés de você fazer um financiamento, opa, eu tenho dinheiro. Por que eu não pego parte desse dinheiro, dou lance numa carta de crédito, num consórcio, pego o consórcio que a taxa de juros é baixíssima Perfeito. Uhum. e coloco esse dinheiro para pagar a parcela? Você não descapitaliza e ainda constrói patrimônio. Pensei por esse lado, não. Interessante. Entendeu? Então você consegue fazer uma estrutura. Isso a gente falando de pessoas que têm um capital. Ah, beleza, Bruno, mas eu não tenho todo o capital, eu tenho parte do capital. Você vai para a mesma modalidade. Ah, mas parcelar lá na frente não pode dar problema? Qual que é a sua renda? Aí você vai se esbarrar no critério renda. Você tem renda? Tem. Então, peraí, qual que é a sua renda? Você já não está comprometido para fazer isso, então você vai separar aquele valor para fazer aquilo. Mesmo que você não vá pagar à vista, mas você faz todo esse planejamento. Então, esse é um ponto, por exemplo, para financiamento. Agora, ô Bruno, vou comprar um celular parcelado? Vai. Inclusive, ontem eu estava com um amigo meu, muito amigo, muito querido, o Dr. Júnior Campos, né? E ele, pô, Bruno, eu peguei esse iPhone 16 aqui. Eu falei, cara, que bacana, hein, cara? Olha isso aqui, cara, máquina, né? Impressionante. E eu falei pra ele, pô, eu fui lá na loja, lá, o meu tava com problema e tal. Eu falei, pô, legal. Olhei pra ele e falei assim, e você comprou parcelado isso, né? Ah, Bruno, já tava ali, eu tinha vendido o meu, já tinha pego um dinheiro, coloquei mais um dinheiro e peguei o outro. Falei, mas você não pagou à vista. Ele falou, paguei. Eu falei, cara, você tá doido, cara. Você tá deixando dinheiro na mesa, moço. Com esse iPhone 16 que você comprou aí, você comprou uma passagem para Miami, para Orlando, cara, e de volta, como que você me deixa tudo no celular? Porque eu falei para ele, porque ó, você compra parcelado, você entra lá nos clubes lá de milhas, lá, você entra lá, você compra parcelado. Falei para ele, ó, no mínimo, com esse valor que você gastou, você vai ter aí de 60 a 80, dependendo da promoção lá das milhas, 80 mil milhas. 80 mil milhas você vai e volta, Você cara. vai de graça ainda. Você vai de faz graça. sentido. E ainda ele poderia pegar o dinheiro e aplicar, ainda tem um rendimento ainda. Nesse período. Não, aí faz sentido, aí eu entendi. Mas você entendeu? Mas tem que ser intencional. Não adianta falar assim, poderia, eu vou fazer. Não, é intencional. Opa, eu já estou pensando em fazer isso, então como que eu posso... Só que aí é a informação. Ela está disponível. Você pensaria em alguma... Vamos colocar numa estrutura dessa 10 anos atrás? Não. Mas os ricos já faziam isso aí. Eles pegavam dinheiro de um lugar, parcelavam e tal. Na pior das hipóteses, se desse algum tipo de problema, eles conseguiam realocar, fazer tudo isso aí. Mas eles não... Só para contextualizar, é isso que o Estado hoje ele faz. Tá? Quando ele fala quando eles descontam o INSS e o fundo de garantia.
Lá atrás ele falava a história que se contou para as pessoas, pro, pro cara que trabalhava na indústria, elas, olha, você trabalha e a gente cuida do seu dinheiro porque você não tem capacidade, você não tem estudo, para que quando você estiver mais velho, a gente te tem um dinheiro para você. Uhum. Essa, a história do INSS é essa. Então o Estado falou, a gente cuida melhor do seu dinheiro do que você. Para que quando você envelhecer, Você a gente mesmo. tenha o dinheiro. Só que ele faz uso do dinheiro de forma errada e paga o que quer. Sim. Tira tudo, tira o que pode e paga o que quer. Devolve, né? Vamos dizer assim, o que quer. Então, o que que acontece? Hoje, as pessoas, elas têm um poder, têm poder de informação, de acesso para pegar essa informação e fazer valer. Opa, peraí, eu posso cuidar do meu dinheiro. Eu trabalho, eu sou, então eu posso cuidar do meu dinheiro. Não dependo de você. Não depende de você. Esse é um ponto que a previdência privada ajuda de um lado, só que existem outras formas. Eu tive a oportunidade de de trabalhar com a Mitra Research, que é uma empresa de análise de investimentos, lá em São Caetano, junto com o Dr. Marcos e o Yuri. A gente viu bastante coisa e depois eu tive a oportunidade de trabalhar junto com a Core Consultoria de Investimento Internacional, que, assim, eles têm toda uma estrutura justamente pensando no longo prazo. Renda fixa, tudo, só que para rentabilidade. E hoje é acessível. Hoje é acessível. Só que é aberto? Não é. Por quê? Porque a demanda já é grande para as pessoas de maior capital. As pessoas já vão buscando e eles fazem toda a gestão. Eles fazem toda a gestão do capital da pessoa para a pessoa poder fazer isso aí. Então foi uma experiência muito bacana. Por quê? Porque, cara, as pessoas que envolvidas nessa jornada, nesse processo de querer se planejar para o futuro, cara, vão em busca de informação. Pô, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? E isso acaba trazendo oportunidades, né? E em relação à educação financeira para criança? Cara, lá fora a gente já vê isso de forma muito mais comum. Porque isso molda, eu acho que tinha que ter, já tinha que estar. Na verdade, aqui no Brasil já tem nas escolas Particular, né? particulares, muitas já estão adotando isso aí, né? Mas isso é questão de cultura. Aí você vê, a gente falou do INSS, o ensino público, ele não traz isso, de forma que, à medida que as pessoas não têm essa informação, não têm essa educação, não têm essa cultura, acredita que, no final das contas, quem tem que cuidar delas É o governo. é o governo, é o Estado, entendeu? Por causa disso. Agora, se é enraizado Desde criança. desde criança, olha, você precisa se planejar, você precisa isso, aquilo, outro, o que acontece? A pessoa já, ela pelo menos ela tem a escolha. Sim. Se ela... Ela pode escolher lá na frente, né? Sim, entendeu? Que interessante, né? Tem uma sobrinha, né? Desde pequenininha, né? Mas às vezes a gente sai para levar lá no shopping e tal com a minha esposa. E criança sabe como é que é, né? Vê as coisas ali na loja, tá? Eu quero, e fica infernizando pra comprar. E minha esposa, desde pequena, desde quando ela era bem pequena, ela começou a entregar o dinheiro na mão dela, né? Ela sempre, eu quero tal coisa. Eu falei, você quer? Então toma o dinheiro, você vai lá e compra. Dá o valor X na mão dela. Quando ela pegava o dinheiro na mão, ela pensava assim, ela começava a analisar. Ela falou, poxa, será que eu compro mesmo? Será que eu não compro? Sabe que foi um conflito? E ela procurava outra coisa. E no fim ela não comprava nada, ela ia embora com o dinheiro. Então acho que dar esse poder pra criança é uma sacada bem interessante. Caraca, cara. Eu já tinha ouvido falar alguma coisa nesse tipo, só que o que acontece? Acaba trazendo a consciência do valor do dinheiro, entendeu? Porque é uma experiência. Cara, imagina, eu acho que é uma experiência. Eu acho que eu também já tive essa experiência também, já de tipo assim. Você fala, não, vou comprar, mas a hora que você chega assim, você olha e você fala, puxa vida. Você não deixa de comprar, mas você analisa muito bem e começa a procurar coisas melhores, começa a valorizar um pouco mais. Você fala, pô, mas será que vale isso? Será que não tem coisa melhor nesse mesmo preço? Também. Tem alguma coisa de maior valor com esse mesmo preço? Isso tá dentro de planejamento, né? Exatamente.
Interessante isso, né? Interessante. Bom, eu tenho amigos meus que já começam a fazer esse trabalho, né? Tem um amigo que trabalhou comigo, que ele chegou nos filhos dele e falou, olha, a partir de, eu não lembro se é 13 anos, falou, ó, daqui pra cá eu vou te mostrar o valor do dinheiro. Vou te dar o primeiro, vai lá, compra uma coisa, revende. Você vai entender o porquê que eu tô fazendo isso. Aí ele fez essa experiência. Hoje o filho dele faz taekwondo, faz natação, tudo com o dinheiro dele. Ele vai lá, compra, se eu não lembro do que é que ele revende agora, não sei se é perfume, alguma coisa desse tipo. E ele já faz, então ele não precisa mais do pai. Então ele vai lá, vende pros amigos dele da escola, pega o dinheiro, faz o cursinho dele. Então o pai já ensinou dele, ó, meu filho, esse é o dinheiro. E ele não gasta à toa, não. Diz ele que, tipo, ele vai comprar uma coisa, é até mão chata, sabe? Aquela pessoa presa, não gasta. Falei, cara, que legal. Quer dizer que tem uma geração boa vindo aí também, que os pais já entenderam isso também, né? Ensinar os filhos a fazer isso. E esse é mais um fator que contribui para que o INSS não tenha tanta arrecadação. Você entendeu ou não? Exatamente. Essa consciência que está se trazendo. Então, ou seja, vai chegar um certo momento que a arrecadação nessa trajetória já é menor que a distribuição, né? Sim. Acho que tá chegando perto, mas eu vou fazer uma pergunta. Eu vejo algumas pessoas investindo fora do país, e mandando dinheiro e tal. É legal fazer esse tipo de transação? Perfeitamente. É o chamado offshore. E como que funciona? Eu vi algumas pessoas fazendo, mas eu não entendi. Você paga alguma taxa? Você pode fazer? Como que funciona? Vamos lá. Primeiro, a consciência, a cultura, o conhecimento que as pessoas têm, elas têm que fazer investimento para fora do Brasil, fazer o pessoal automaticamente já liga, tipo assim, tô levando dinheiro para fora, tá fazendo coisa errada. É que gera isso, né? Gera isso. Gera Por isso, quê? né? Porque a notícia que a gente geralmente via é que quando falava de algum corrupto, alguma coisa assim, alguma coisa, gente fazendo coisa errada, já falava, ou seja, associava, atrelava uma coisa a outra. Sim. E não tem nada a ver. Por quê? Porque, vamos lá, qual que é o primeiro ponto? Moeda. O real não é uma moeda forte. Não, infelizmente não. Então, você vai ver da criação do real para hoje, você vai ver a desvalorização gigantesca do poder de compra e a desvalorização da moeda real, certo? E quando você está pensando em levar o seu dinheiro para fora, primeiro que não tem nada de errado nisso, e segundo que você está garantindo o seu poder de compra. Existe taxa para fazer isso? Não. A única taxa que você tem é se você for abrir uma conta numa corretora e se eles cobram alguma taxa. Mas hoje você tem acesso, por exemplo, a uma Active Trades, que é uma corretora internacional, só que aqui no Brasil. Inclusive o Itaú, se eu não me engano, tem parte dela. Absorveu ela. E você tem, por exemplo, a Nomad, que é um banco, uma corretora americana, mas que você pode levar o dinheiro para lá e que não tem problema não, que a conversão é feita automaticamente no preço da cotação atual. Qual que é o detalhe? Quando você faz a repatriação desse valor, aí sim, aí incide imposto sobre isso. Se é transação financeira que você tem, ou auferimento de lucro, 15%. Qualquer valor que você traga que esteja auferindo lucro do exterior, você tem essa incidência dessa alíquota de 15%. Tá? Então, vale a pena? Olha, a conversa está boa, mas chegamos ao final desse bate-papo. E, Bruno, muito obrigado pela presença, agradeço de verdade. Gratidão aí pelo convite e com certeza foi bacana poder compartilhar parte da nossa experiência e do nosso conhecimento. Galera, aproveitando, o Instagram dele vai estar aqui embaixo, no link da descrição. Segue ele, vê lá as dicas que ele dá, que é muito boa. Galera, e até a próxima.